Saudações, meus amigos, estamos aqui no VoxLex TV e venho apresentar a vocês o tema controle da administração pública. Meus caros, nesse recorte pontual, gostaria de trazer um questionamento específico. Quais são os malefícios e quais são os benefícios do controle da administração pública? Vocês devem imaginar que toda atividade que é controlada, ela traz, de certa forma, um atraso no seu desenvolvimento. Mas por que um atraso? Porque justamente o controle é o procedimento de revisar, de reavaliar as tarefas já feitas. Então, se eu tenho um procedimento que tem um fluxo específico, né, de A, B e C, e essa tarefa de A precisa ser revista 2, 3 vezes, a tarefa B precisa ser revista 2, 3 vezes, e a C também, a velocidade, a aprovação, a desaprovação desse procedimento, numa atividade mais controlada, tende a demorar. Esse seria o grande malefício, em tese, num exercício de controle muito próximo, muito fechado da administração pública. Então, a indicação, de forma geral, que faz é que o controle da administração pública, quando exagerado, quando feito além de uma proporcionalidade, quando feito de forma excessiva, atrapalha o desenvolvimento da administração pública. Mas será que temos autorização, podemos ver o controle da administração pública apenas sobre esse aspecto ruim de um eventual retardamento do seu desenvolvimento? E se a administração pública tem esse retardamento, ela também retarda a atender às necessidades do cidadão? Quais são os benefícios que o controle da administração pública traz? Legitimidade da sua atuação, um fortalecimento do próprio sistema democrático que vivemos hoje em dia, porque o ato que é revisado, reavaliado, ele passa a ter chancelas de pessoas, chancelas de órgãos que atestam que aquilo que foi feito efetivamente foi o correto. E se foi feito de forma correta, em tese não precisará ser refeito. Ou seja, temos dois lados da mesma moeda. Quem sabe um controle próximo, um controle rígido da administração pública evita que novos procedimentos desnecessariamente se repitam, e um controle exagerado traz para o desenvolvimento das relações intersubjetivas do Estado uma forma de congelamento ou engessamento dessas relações. Então, qual seria o ideal? Como sempre, em todas as situações da nossa vida, o ideal é um equilíbrio. Não só um controle negativo, um controle repressivo daquilo que é feito no Estado, mas também um controle proativo. Não uma indicação apenas do que está errado pelo errado, mas uma indicação do que eventualmente está equivocado e mostrar caminhos possíveis para se alcançar o bem do cidadão. Não podemos nos esquecer que o grande mote, o grande fio condutor de todas as relações do Estado é atender o cidadão. O próprio Estado foi criado para ajudar a desenvolver, para ajudar a melhorar a vida, do aspecto prático, do cidadão. E se vocês pegarem o artigo 3º da Constituição, está muito claro. O Estado serve para viabilizar o desenvolvimento do cidadão no momento em que ele precisa conviver com outros cidadãos e precisa conviver com o meio ambiente. Como isso pode ser feito da melhor maneira possível? Tendo sistemas de controles que não sejam puramente repressivos, mas sim proativos. E o grande instrumento, o grande diamante desse procedimento proativo voltado ao desenvolvimento do cidadão é e sempre foi a informação, meus caros. Então, lidamos com a informação como a engrenagem principal do controle da administração pública. Se vocês então pararem para pensar que vivemos uma era da multi-informação, a conclusão natural é imaginar que vivemos na era do controle. Todos veem o que todos estão fazendo. Todos sabem minimamente, ou talvez acham que sabem,
o que é o correto, o que é o incorreto. Jamais tivemos uma facilidade tão grande em absorver informações e externar informações. Logicamente, existe uma série de malefícios, né, nessa troca rápida de informações, sem uma depuração adequada, mas esse é um outro assunto. O que nos interessa é imaginar que aquelas informações antes restritas, privilegiadas, logo que tinham um valor muito maior, hoje são informações comuns, com acesso à maioria das pessoas. E muitas vezes são informações que são colhidas e recebidas sem tantos intermediários como eram de outro tempo. Se imaginarmos antes da era da internet, e das redes sociais e da mídia tão próxima ao poder público, tínhamos a informação recebida diretamente pelo Estado por meio do rádio, onde a facilidade de controlar, comandar o que era dito e o que deveria ser ouvido era muito maior. Hoje em dia, o que é dito e o que é ouvido fugiu das mãos do Estado. Ou seja, o Estado não tem mais a capacidade, ou nunca teve de forma absoluta, logicamente, mas não tem mais a grande capacidade de reter informações e assim estabelecer o que o seu amo, que é o cidadão, pode ou não fazer em prol do seu próprio desenvolvimento. Agora, essa responsabilidade voltou-se ao cidadão. Mas vocês bem sabem que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Será que o cidadão está apto, está maduro o suficiente para bem gerir essas responsabilidades, de ter essas informações para se beneficiar ou para trazer o desenvolvimento comum, uma sociedade mais justa, solidária e igualitária, como a nossa Constituição indica? Esta é a grande questão que estamos tratando, inclusive na obra que apresento a vocês. Porque, ao viver numa era de multi-informação, necessariamente o controle dessa multi-informação precisa ser proporcional. Por isso, então, que nós travamos de uma maneira muito mais ostensiva e de uma maneira muito mais próxima à nossa casa, sentimos isso no dia a dia, um combate à corrupção muito maior. Não é por acaso. Operação Lava Jato, diversas operações em que as informações são interligadas entre os órgãos de inteligência do nosso Estado e entre os órgãos de execução e tutela judicial do Estado. Então temos um diálogo entre a Polícia Federal, no exemplo da Operação Lava Jato, com o Ministério Público e com o Judiciário para abafar, para estancar esse sangramento que tanto fere o nosso Estado e, consequentemente, fere a todos nós. Então, esse é, a meu ver, pelo menos, a grande importância de se estudar, pesquisar e conversar sobre controle da administração pública. Então, meus amigos, eu aqui, por meio desse canal, me coloco à disposição para os debates e agradeço muito a atenção de vocês.